Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia Fábio Falcão, do Instituto IEBRAHIM. Nós estamos mais uma vez, meus irmãos, para darmos continuidade à nossa 8ª aula do nosso curso de Teologia Instrumental. Este curso é uma parceria entre os trabalhadores da 11ª Hora e o Instituto IEBRAHIM. Eu vou mudar a câmera, estou saindo de cena, mas vocês vão continuar a me ouvir e em alguns momentos a me ver. Nosso curso é intitulado de Momento Teológico, mas é um curso de Teologia Instrumental. A aula de hoje é em comemoração ao dia de domingo, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. E como tema, propomos para o dia de hoje o papel missionário das mulheres. Este papel maravilhoso dado por Deus para mulheres que fazem a sua missão de propagar o Evangelho a toda criatura. Porém, como de costume, entraremos agora em um momento de oração ao nosso Senhor Jesus, para que possamos sermos agraciados com o entendimento superior, o entendimento celeste, e possamos absorver informações dignas do trabalho do reino. Estas informações, elas são úteis tanto para quem gosta de pregar, como para quem gosta de levar a palavra a qualquer pessoa. Pedimos que fechemos todos os nossos olhos para que possamos, em reverência a Deus, orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, misericordioso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos abençoe com entendimento, com graça, com sutileza, meu Deus, para que possamos trabalharmos o tema tão complexo que é a missão das mulheres, meu Deus. Muitas pessoas não entendem, Senhor, o papel deste ser humano que tem como figura feminina por tua escolha e decisão, meu Deus. Ó Senhor, nos agracia, Senhor, com o entendimento profundo da tua palavra, que teu servo aqui não venha perecer, meu Deus, por ideologias ou, quem sabe, por regras humanas, meu Deus, mas que eu possa trazer, Senhor, entendimento tanto a mulheres como a homens, meu Deus. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, permanece em nossa presença, meu Deus. Permanece, Senhor, pois sem a tua presença, meu Deus, nós morremos. Nós não existimos, meu Deus, nós somos destruídos. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, iniciando a nossa aula, nós vamos dar continuidade a assuntos dentro da teologia, sem que a teologia ela deve ser baseada nas Sagradas Escrituras. Nada que o homem faça sem o entendimento das Sagradas Escrituras é válido para a vida espiritual. Dentro do papel missionário das mulheres, nós temos que ter o entendimento que, para muitos, o dia 8 de março de 2026 é mais um Dia Internacional das Mulheres, um mero dia comemorativo, um mero dia de dar chocolates ou flores a mulheres. Sendo que nós, meus amados irmãos e irmãs, precisamos entender que, como amantes da Bíblia,
é a hora de fazermos uma reflexão sobre o papel destas pessoas que são muito importantes para o reino de Deus, que têm um papel fundamental na missão de pregar o Evangelho. As mulheres são também parte da criação de Deus. Então, já que as mulheres são parte importante na criação de Deus, resolvemos abordar o papel missionário das mulheres para o reino celestial. Eu gostaria de deixar claro que eu, como pessoa particularmente, eu aceito o pastorado feminino. Isso não implica que eu aceito o pastorado feminino de qualquer jeito. Eu gosto de deixar claro que o pastorado feminino ele tem que ser dentro do que a Bíblia nos dá como regras de fé e prática. Então não podemos ser negligentes ao falarmos que o pastorado feminino não existe. Isso é uma perversidade. O pastorado feminino existe sim, mas existem também regras para que seja aceitável este pastorado feminino. Sendo que temos que fazer, para um bom entendimento da Bíblia, um exercício exegético. Então temos que exegeticamente começar por uma correção nos textos traduzidos para o português e outras línguas, dentro do entendimento do original hebraico, que se encontra em Gênesis. Então, houve uma tradução um tanto equivocada a respeito da criação da mulher. Em seguida, nós também teremos que ver o papel original da mulher. Não o que se transformou ou o que se tornou, mas a ideia original de Deus para com as mulheres no mundo. E por fim, nesta aula, vamos abordar pessoas, mulheres, e seus papéis na construção do caminho da salvação para toda a humanidade. Então nós vamos primeiro corrigir erros de tradução, depois abordarmos o papel original, ou seja, o papel idealizado por Deus às mulheres, e depois a importância dessas mulheres e seus papéis na construção do caminho da salvação de toda a humanidade. Eu deixei de fora o papel importante de uma mulher chamada Miriam, conhecida popularmente no Brasil como Maria. O papel de Maria, a mãe de Jesus, eu tirei de cena. Por quê, meus irmãos? Porque todo mundo já conhece essa mulher, sabe da importância dela para o plano de salvação, do trabalho missionário desta mulher. Porém, eu não quero ficar preso ao papel exclusivo da mãe de Jesus. Eu até posso fazer algum adendo sobre Maria em uma aula extra sobre o Dia das Mães, como outras mulheres personagens mães da Bíblia. Mas como eu estou querendo abordar exclusivamente o papel feminino, eu negligenciei, de caso pensado, o papel de Maria. Então, meus amados irmãos, primeiro vamos fazer a correção exegética sobre a criação da mulher. A palavra hebraica para o termo utilizado na tradução como costela em Gênesis tem que ser analisada de uma forma exegética e até um tanto hermenêutica.
sendo que eu vou ficar preso apenas na exegese, para que nós possamos entender o fundamento do entendimento que eu, Fábio, como doutor em teologia, tenho sobre a análise etimológica da palavra costela na tradução da maioria das Bíblias que nós temos aqui no Brasil. Então vemos que em Gênesis 2, 21 e 22 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair profundo sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Acredito que na maioria das Bíblias está falando sobre costela. E de fato, nós podemos até considerar, pois existem estudos anatômicos que falam que o homem tem uma costela ou um par de costelas a menos em relação à mulher, que seria um uso para dar a explicação sobre este detalhe. Porém, nós temos que levar em conta o original ao qual a Bíblia foi escrita. Então nós vemos esse termozinho aí em hebraico. Esta palavra em hebraico, ela é traduzida como costela e transliterada em tselá ou tsailá, que seria a palavra em hebraico traduzida erroneamente como costela. Veja que essa palavra, se nós formos fazer a análise exegética, nós vamos ver que no original grego, essa palavra aparece 42 vezes no texto bíblico. Porém, 2 únicas vezes aparece traduzida como costela, que é justamente a passagem que está em Gênesis 2, 21 e 22. Ora, Fábio, e qual seria o outro termo nas outras aparições da palavra tsaila? Então, no hebraico, ela aparece, 41 vezes. 39 vezes, ela tem outro sentido. E, por sinal, esse outro sentido não tem nada a ver com o osso costela. Então, qual seria o termo? Como eu tinha dito, em apenas 2 ocasiões, em Gênesis 2, aparece como costela. Porém, na maioria dos contextos, o significado para esta palavra tsaila ou tsailá é lado, parte lateral, flanco ou lado de uma estrutura. Então veja, se nós tirássemos o termo costela e colocássemos lateral, a palavra lateral, o sentido do texto continuaria válido, porém o entendimento seria um pouco mais profundo. Então vejam, então o Senhor Deus fez cair profundo sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas laterais, e fechou o lugar com carne. E da lateral do homem, o Senhor Deus tomara do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então vejam, amados irmãos, se eu trocar a palavra costela por lateral, ou flanco, ou lado, de um de seus lados, tomou de um de seus lados e fechou o lugar com carne, o sentido fica mais profundo. E este sentido é importante, por quê?
para o entendimento do papel da mulher, até mesmo como pastora. E aí onde eu defendo o primeiro argumento é que a pastora ela deve trabalhar ao lado do homem. Ela deve trabalhar em uma forma complementar no trabalho missionário, na missão de pregar, na missão sacerdotal. A mulher como a cooperadora, apoiadora do homem, sabendo que ela é uma parte do homem, e vou além, se esta mulher for casada, de preferência que este homem que esteja ao lado dela seja seu próprio marido na função pastoral. Então vejam a profundidade do entendimento. E onde, Fábio, estaria essas questões de lados? Em Êxodo 25:12 fala dos lados da Arca da Aliança. A palavra que está lá para lados é Tsailá. Lado de uma colina, em 2 Samuel 16:13, é Tsailá. Lado ou câmara laterais do templo, em Ezequiel 41, 5-9, o termo é Tsailá. Então vejam, meus amados irmãos, por que somente em Gênesis 2 vai estar o termo de Tsailá para costela? Se o entendimento bíblico se complementa ao pensarmos em lado, lateral ou flanco, para uma melhor tradução desse texto, a profundidade da ideia fica muito mais evidente. Então nós vemos também outra situação, que a palavra hebraica Adão, ela serve tanto para homem como humanidade. Se nós formos ver no original, na Bíblia, quando Deus chamava o homem e falava Adão, quem respondia era o casal. Então é como se nós traduzíssemos a palavra, em vez de Adão para um nome próprio, fosse o nome humanidade. Humanidade, cadê vocês? Humanidade, venham aqui. Humanidade, humanidade. É outra ideia, é outra exegese. Nós devemos também ter consciência. Aí vejam, criou Deus a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Humanidade os criou, homem e mulher os criou. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando Deus falava Adão, ou Adão, Deus estava falando humanidade. A missão que ele deu à mulher e ao homem foi a mesma. Homem e mulher os criou. Aí tem gente que cria mirabolantes teorias, dizendo que o homem primordial, o Adão, ele era intergênero. Veja que heresia. Deus não iria fazer as coisas mal feitas, não. Deus iria fazer tudo perfeito. Não ia fazer homem e mulher dentro de um corpo só. Isso abre brecha para heresias mais pesadas. Então, amados irmãos, nós temos que ter a consciência sobre o papel da mulher. Então vejam, aqui a mulher é criada à imagem de Deus, igual o homem. Recebe a mesma bênção e o mesmo mandamento de domínio sobre a criação, sobre procriação e multiplicação. A mulher é semelhante ao homem, porque ela está ao lado do homem. Tem um ditado humano que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mentira! Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher.
porque assim foi como Deus previu, assim foi como Deus criou. Não há distinção de hierarquia ou subordinação neste ponto. Ambos compartilham da mesma dignidade, valor e responsabilidade. Homem e mulher são iguais perante Deus. Então vejam, o pastorado feminino é válido desde que ela trabalhe em complemento com o homem, em lateralidade. Então nós temos que ter consciência, respeitar o papel feminino do pastorado feminino. Agora, claro, mulheres, cuidado com heresias humanas. Feminismo, por exemplo, cuidado com isso. Porque o feminismo não quer colocar a mulher em pé de igualdade com o homem, quer botar a mulher superior ao homem, e isso é pecado. A mulher tem que trabalhar ao lado do homem e o homem ao lado da mulher, como co-participadores do reino. Um auxilia o outro. O homem nas funções ao qual foi determinada por Deus, e as mulheres também. Nós vamos ver mulheres como Miriam. E quando eu digo Miriam, é a irmã de Moisés. Vejam só, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. A mulher foi feita do lado do homem como um auxílio, que corresponda a este homem como auxílio, para que o homem não esteja só. Então, ministerialmente, o homem também não pode estar só, nem a mulher está só. Tem que trabalhar juntos, em união, cooperação, auxílio. O papel primordial da mulher é ser uma auxiliadora idônea, uma ajudadora que esteja como diante de Deus e diante do homem. A mulher tem que estar, olha, frente a frente, rosto a rosto com o homem, porque ela não é mera costela, ela é uma lateral do homem, ela é o flanco do homem. Um homem com o flanco desprotegido, ele perece. Isso é regra de batalha. Esta mulher, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Por que tem isso em Gênesis 2:23 e 24? Não é simplesmente, não existia pai e mãe, não. Mas é o famoso, a mulher se une ao homem para cooperar. E os dois, o marido e a mulher, juntos tornam-se uma só carne, porque um complementa a parte que foi retirada do outro. A mulher foi tirada do flanco, da lateral do homem, do lado do homem. E quando eles se unem em uma só carne, é como se fosse reconduzido em forma de memorial aquele dia que foi tirado do homem o seu lado para ser feita a mulher. Então, meus amados irmãos, o pastorado feminino é válido sim, desde que o homem coopere com a mulher e a mulher coopere com o homem, e os dois sejam um ministério. É um único ministério. Então vejam, o termo hebraico traduzido como auxiliadora ou ajudadora é ezer, que não implica em lugar nenhum da Bíblia inferioridade. Ezer ou ezer
quer dizer ajudadora, ajudador, auxiliadora, auxiliador. Essa mesma palavra é usada várias vezes no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus como socorro, ajuda forte. Como exemplo, Salmos 33, 20 e Salmos 115, do 9 ao 11. A expressão completa é Ezer Kenegdo. Alguém que ajuda como correspondente, como igual diante de Deus. Uma parceira complementar e adequada, não subordinada. Sub quer dizer abaixo, ou seja, esteja abaixo da ordem do homem. Não é isso, ela tem que estar ao lado da ordem do homem. É tipo assim, o homem diz, vamos fazer um culto de ação de graças, a mulher, bora, o que é que eu preciso fazer para lhe ajudar? Ou a mulher diz, vamos fazer um círculo de oração, e o marido, pastor, diz, vamos, o que é que eu posso contribuir com esse círculo de oração? É dentro dessa visão, meus amados irmãos e irmãs. É auxiliar, é ajudar, não é subordinar-se. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, com igual dignidade e valor em relação ao homem. Ela tem igual valor e igual dignidade. Ela é uma parceira complementar para resolver a solidão humana e possibilitar a unidade, na ideia de uma só carne. Ela é uma ajudadora idônea e correspondente, forte, essencial, igual em essência, mas com a diferença de que se complementam. Compartilha o mandato criacional, que é multiplicar, encher a terra, dominar e cuidar da criação junto com o homem. Então, se nos primórdios a mulher foi criada com esse propósito, por que hoje em dia nós homens queremos mudar isso? Ou algumas mulheres querem mudar isso? Se somos iguais perante Deus. Meus amados irmãos, repito, do mesmo jeito que eu respeito o pastorado masculino, eu respeito o pastorado feminino, por conta deste entendimento que eu tive como teólogo. Agora, para que a mulher tenha meu respeito no pastorado feminino, tem que ser colocada em pé de igualdade. Uma mulher que chega ao sacerdócio, ela tem que preparar seu marido para ser igual com ela. E não como alguns casos que eu conheço, que ela deixa o marido abaixo, subordinado a ela. Não pode. Isso é antibíblico. Isso é biblicamente errado. A subordinação ou hierarquia de gênero que aparece especialmente após Gênesis 3,16, ela é consequência do pecado, mas não faz parte do plano original de Deus na criação. Quando Deus fala que a mulher, por conta da falha dela, ela será sujeita ao homem, não faz parte do plano original de Deus. Porque Deus que não criou a mulher para ser, vamos dizer, entre aspas, um capacho do homem. Nem ser superior ao homem e também como homem não ser nem inferior à mulher, nem superior. Teriam que trabalhar em pé de igualdade. Então, meus amados irmãos, nós vimos que a mulher foi criada originalmente para cooperar com o homem. Nós vimos que a mulher tem papel fundamental na criação. Ela é também imagem e semelhança de Deus. E não podemos negligenciar isso,
Pois se negligenciamos também nossa fé. Negligenciamos também o papel da importância do homem. Porque ambos, homem e mulher, pecaram. Teólogos como Matthew Henry e estudiosos hebraicos como Lexo de Strong, H6763, argumentam que Sailah implica não em uma costela isolada como osso inferior, mas uma parte lateral ao lado do corpo de Adão, simbolizando igualdade e complementariedade. Então vejam que até estudiosos hebraicos, judeus, entenderam isso. Que a palavra Sailah quer dizer lateral, lado, flanco, dando igualdade e complementariedade. Fontes como o Dicionário Bíblico de Vine e comentários rabínicos como Rashi apoiam essas nuances, enfatizando a parceria em vez da subordinação hierárquica. Comentários rabínicos. Todo homem que defende que o papel da mulher é proibido, não tem na Bíblia. Não tem, o argumento é esse, não tem na Bíblia. O pastorado feminino quebram a cara, não estão estudando direito, estão negligenciando a própria palavra de Deus, não estão fazendo exegese. Como é que tu queres falar sobre, amado irmão, sobre a palavra de Deus se tu não sabe nem utilizar os rudimentos do entendimento da palavra? Veja, tudo isso reforça a ideia de que a mulher foi criada do lado do homem, não da cabeça para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado para ser parceira igual, em dignidade, caminhando ao seu lado. A mulher foi criada para auxiliar o homem, da mesma forma que o homem tem que auxiliar a sua mulher. Agora, claro, vamos deixar um ponto aqui, para não dizer que eu sou um teólogo feminista. Qual o ambiente de trabalho da mulher como pastora? Não é liderar homens casados, não. É liderar jovens, crianças, mulheres. E os homens? Homens, jovens, idosos, crianças, mulheres também. E o casal junto, pastora e pastor. Nesse complemento, nesse sistema complementar, auxiliar casais. Por isso que eu defendo que o pastorado feminino preferencialmente deve ser feito por mulheres que seus esposos também são pastores. Ah, mas o marido morreu, ela perde o cargo de pastora? Não, ela vai preparar um pastor para auxiliá-la. E de preferência também preparar, se este for casado, a sua esposa para também ser pastora. E continuar o legado que ela começou, junto com seu esposo falecido. Essa interpretação corrige visões distorcidas e destaca a unidade original. A ideia original de Deus é que a mulher auxiliasse o homem no serviço ministerial. É o papel missionário das mulheres. A minha igreja não aceita o pastorado feminino. Tudo bem, respeito. É uma questão
particular do ministério. Mas promova essa mulher missionária, derrame o óleo sobre a cabeça dela, para que ela possa lhe auxiliar, para que ela, ungida junto com o marido, ela seja co-participadora do ministério do marido. A Bíblia relata algumas mulheres, não como periféricas, como muitos colocam, mas como participantes ativas na propagação do Evangelho. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, são chamadas a testemunhar, a ensinar, a apoiar e liderar como missionárias, demonstrando que a Bíblia transcende o gênero. O pastor nada mais é do que um missionário. Então sua esposa, no papel pastoral, ela é uma missionária. Ou na sua missão, ela é uma pastora. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se dois uma só carne, como é dito em Gênesis. O homem e a mulher têm que trabalhar juntos, têm que trabalhar unidos. Papel das mulheres na pregação da palavra. Mulheres como testemunhas e profetizas. Muita gente acha que profetizar é falar de visões. E isso é uma ideia equivocada. Quem profetiza pode profetizar visões, mas quem profetiza, no cerne da palavra, profetizar é professar, é falar a palavra de Deus, é levar a pregação do Evangelho da palavra de Deus. Então, se um pastor professa sua fé dando ensinamento sobre a palavra de Deus, a pastora ou missionária irá também fazer o mesmo. Então, no Antigo Testamento temos, por exemplo, Miriam. Miriam, irmã de Moisés. Quem conhece a história linda de Moisés sabe que Miriam foi uma das responsáveis pela condução do cesto de Moisés até a filha do faraó, a filha e irmã do faraó. Se ela era irmã de faraó, ela foi filha de um faraó também. E veja que Miriam salvou, de certa forma, por meio das instruções divinas que foram colocadas no coração dela. Ela salvou o libertador do povo judeu do Egito, da opressão egípcia. Sendo que em Êxodo 15, 20 a 21, nós vemos Miriam num papel muito além de ter levado o cesto. Nós lemos assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Ela estava profetizando a palavra de Deus, louvando a Deus como profetiza, falando das glórias do nosso Deus ao povo e organizando de certa forma um grupo para louvar a Deus, que organiza o povo para louvar, para engrandecer, para falar sobre os benefícios da palavra de Deus, se não uma pastora ou um pastor. Então, amados irmãos, Miriam fez o papel de sacerdotisa.
A irmã de Moisés e Abraão é chamada de profetisa e lidera as mulheres em cânticos de louvor após a travessia do Mar Vermelho. Seu papel profético e de liderança em adoração propagava a glória de Deus ao povo, mostrando mulheres como instrumentos da proclamação coletiva da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, não podemos negligenciar isso. A Bíblia fala não com o nome pastora, mas como profetisa, sacerdotisa, juíza, proclamadora. Vemos também Débora, muito utilizado. Débora foi uma juíza. Nós vemos na passagem de Juízes, assim, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Essa ideia de julgar, essa palavra de julgar, é conduzir o povo ao arrependimento, é conduzir o povo nos caminhos retos de Deus. Ora, então, pastora não tem essa função? É uma pergunta. Débora julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, buscando correção. Está em Juízes 4. Débora é uma mulher que fazia o papel de homens. Nós vamos ver em Juízes o enfático papel de Débora. Ora, se a maioria eram homens, por que não tinha mulheres como juízas? Tinha Débora. Como juíza e profetisa, Débora não só julgava Israel, mas liderava militarmente com Baraque, profetizando vitória e compondo um cântico missionário que espalhava a fé em Deus, em Yud Rei Vav Rei. Isso ilustra mulheres em papéis de autoridade espiritual e evangelística, incentivando o povo a confiar em Deus. É um papel pastoral, meus irmãos. É um papel pastoral, minhas irmãs. Nós temos exemplos sim na Bíblia. E vai apertar mais. O papel missionário da mulher na pregação da palavra. Mulheres como testemunhas e profetizas no Antigo Testamento não só tem Miriam e Raquel não. Perdão, e Ruth não. E Débora. Tem Raquel, tem Ruth. Tem Ruda. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tieva, o filho de Arás, o qual guarda as vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Uma mulher falando para sacerdotes
ensinando, corrigindo. Veja, os homens estavam queimando incenso a outros deuses para provocar a ira por todas as obras das suas mãos. E o furor de Deus se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste, ou seja, teve uma característica terna, e se humilhou perante o Senhor quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste, arrependido, perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, ou seja, ele iria morrer e não iria passar pela aflição. E tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Está lá em 2 Reis 22, do 14 ao 20. Quando o reino já estava dividido, o reino de Davi foi dividido pelos seus descendentes, por conta dos erros de Davi. Uma mulher sacerdotisa e profetiza, Uda, corrigindo sacerdotes. Ora, mulher não tem papel sacerdotal? Tem sim. Veja Uda, 2 Reis 22, do 14 ao 20. Uda era profetisa consultada pelo rei Josias durante a reforma do templo. Ela interpreta a lei. Só quem podia, de acordo com algumas pessoas, só quem pode interpretar a lei naquela época eram os homens. Olha aí, Uda. Ela era profetisa, influenciando uma nação inteira a se voltar para o Senhor. Um exemplo claro de propagação do Evangelho, as boas novas de arrependimento no Antigo Testamento. Uda. Ora, aí as palavras de Deus não valem mais não em 2026? Ah, mas isso é no Antigo. Ok. Vamos ver ainda algumas mulheres no Antigo Testamento. Sendo que nós temos agora no Novo, meus irmãos. Maria Madalena, ou Miriam de Magdala e outras mulheres da ressurreição. O cerne central da pregação de Cristo. Quem teve a oportunidade, a honra de falar que nosso Senhor ressuscitou foram mulheres. Para relatos da época, isso era completamente inválido. Vejam nos evangelhos, a passagem. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, porque para os judeus e algumas outras religiões, vamos dizer, judaizantes, o dia, troca-se de dia, não é à meia-noite, é ao escurecer. Então, quando baixa a alva e escurece, já é outro dia. Então vejam, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e outra Miriam foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, ou seja, reluzente. Ou seja,
clareou todo o ambiente, suas vestes brancas como a neve. E os guardas romanos, com medo dele, ficaram muito assombrados. E como mortos, ou seja, desmaiaram. Está lá em Mateus 28, do 1 ao 10. Aí no verso 5 diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Porém o anjo disse: e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Vejam, mulheres foram dizer aos homens sobre a ressurreição de Cristo. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria. Veja que temor não é medo, temor é respeito. Com respeito e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide e dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Vejam, amados irmãos, no Novo Testamento, mulheres fazendo papel sacerdotal, levando as boas novas, o Evangelho. Os primeiros a propagarem o verdadeiro Evangelho da ressurreição de Cristo foram mulheres. E por que hoje negligenciamos e dizemos que só homens que podem? Não, a gente não diz que homem pode, a gente diz que mulher não pode ser pastora. Ora, a função pastoral é direcionar o rebanho ao caminho da salvação. E para direcionar o rebanho ao caminho da salvação não temos que usar o Evangelho? É uma pergunta. O papel missionário das mulheres na pregação da palavra. Mulheres como testemunhas no ministério de Jesus Cristo. Vou apertar mais. Elas são as primeiras testemunhas da ressurreição, como eu disse, o cerne do Evangelho. Ora, se as mulheres são o cerne do Evangelho, as testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição, por que hoje mulher não pode ser profetisa, não pode ser pastora, não pode ser sacerdote? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo está escrito nas Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Nós sabemos que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios. Porém, veja que quem levou essa informação que chegou até Paulo, não foram homens, foram mulheres. Jesus as envia para anunciar aos discípulos: ide, dizei a meus irmãos. Mateus 28, 10. Isso as torna como primeiras evangelistas do Novo Testamento. Ora, se os primeiros evangelistas foram mulheres, por que hoje não o podem ser? Isso, para piorar, nós estamos judaizando o cristianismo quando negamos o direito ao sacerdócio feminino. Porque quem proibia mulheres na antiga aliança eram os homens. E Jesus desafiou essa norma cultural, onde o testemunho feminino é desvalorizado. Então vemos, meus irmãos, as primeiras testemunhas foram mulheres. As mulheres viram o anjo iluminado
As mulheres viram o Cristo ressurreto. As mulheres adoraram Jesus. Foram as primeiras a adorarem a Jesus em espírito e em verdade após sua ressurreição. Não podemos, meus amados irmãos e irmãs, negligenciar o papel fundamental da coparticipação das mulheres. Nós temos que ter ideia de que o segundo domingo de março, ele não é um mero dia para homenagear mulheres outras, é para pregarmos, produzirmos mais homens e mulheres tementes a Deus, mostrando o papel feminino e masculino. Porque vocês podem ver que toda boa história tem homens e mulheres. Toda boa história da Bíblia, toda boa informação tem homens e mulheres em papéis complementares, suplementares, mas tem. Então vejam que essa passagem que as mulheres foram responsáveis, não está só lá em Mateus não, também está em Marcos 16, do 1 ao 8, em Lucas 24, do 1 ao 12 e até em João de 20, do 1 ao 18. Os 4 evangelhos falam. Se não fosse algo importante, estaria em 1, talvez 2. Quiçá 3 nos sinóticos, mas está até no Evangelho Teológico de João. Mulheres como testemunhas do ministério de Jesus. Vai além da ressurreição. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, Maria Madalena, Joana, Susana e outros que serviram a Jesus. E aconteceu que depois disto, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Miriam de Magdala, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Lucas 8, do 1 ao 3. Mulheres participando do que, meu irmão? Do que, minha irmã? Da propagação do Evangelho. Iam de cidade em cidade pregando, homens, os 12, o próprio Jesus e várias mulheres. Se não fosse importante, não teríamos a informação dos nomes, mas os nomes estão aí para isso. As mulheres que seguiam Jesus, Joana, Susana e outras, serviam a Jesus com os seus bens, financiando e apoiando a sua missão. Elas pregavam o Evangelho por meio de suporte logístico e do testemunho pessoal, mostrando o serviço delas como um evangelismo verdadeiro e ativo. Nós não podemos negligenciar, mulheres têm que pregar sim, tem que ser pastora sim, fazendo coparticipação com seus maridos. Ah, então só pode mulheres casadas, viúvas também. Mulheres solteiras, seria interessante se elas estivessem em processo de casamento, mas eu não sou contra. Agora, claro, foi ungida pastora antes de se casar. E aí? E ela se casa com um homem que não é pastor. Ela vai preparar o caminho
para o pastorado deste homem. Nós vemos também Febe. Febe já é em Atos dos Apóstolos. Em Atos, meus irmãos. Em Romanos, perdão. Febe, recomendo. Veja o que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 16, versos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está em Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ora, se ela tem trabalhado na igreja em Cencreia, e que era para fazer tudo ao que ela pedisse ou solicitasse, por que não podemos considerar Febe como uma pastora na cidade de Cencreia? Ela era oficialmente diaconisa em Cencreia, chamada de protetoras de muitos e de Paulo. Ela leva a epístola aos romanos, veja, levar a palavra de Deus aos romanos, atuando como mensageira e apoiadora da expansão do evangelho, pastorado feminino, nu e claro, sem máculas. Aí temos a mulher que deu o nome à minha esposa, à minha amada esposa. Pena que meu nome não é Áquila, que seria lindo esse trabalho. Priscila. Veja o que é dito sobre Priscila. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegando a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos 18, do 1 ao 3. Priscila era cidadã romana. Seu esposo Áquila era judeu. Mas vejamos, meus irmãos, Priscila ensinou o evangelho a seu marido Áquila. Ora, se Priscila ensinou a Áquila sobre os rudimentos da fé cristã, pois ela se converteu primeiro do que seu esposo. E ao conhecer Paulo, Áquila descobriu que o mesmo ofício, que era o cicílio, que era tecer tendas a partir de pelos de cabras, ofício este que Paulo aprendeu com seus antepassados, incluindo seu pai. E Paulo ficou bom tempo com esse casal. Mas vejam, quem primeiro se converteu ao evangelho? Priscila. E Priscila pregou para o seu esposo Áquila e converteu a ele. Isso é um ofício do pastorado. Converter outras pessoas ao evangelho, levar a palavra de Deus. E Priscila não ficou apenas no seu marido.
ela ensinou também, inclusive, a um personagem muito importante do Novo Testamento, chamado Apolo. Então vejam Atos 18, 26, a passagem sobre Apolo, que ele, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aqui só um relato histórico. O cristianismo não tinha esse nome no início. O que chamamos de, entre aspas, seita, que deu origem ao cristianismo, era chamado de O Caminho. O grupo de apóstolos que seguiam a Jesus eram conhecidos como O Caminho. Não é à toa que Cristo diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, na época dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, não existia cristianismo como um nome. O nome era O Caminho. Então vejam, Priscila ensinou a Apolo. Então, vendo ele pregando na sinagoga com ímpeto, com ousadia, ela ensinou sobre o caminho. Ou seja, declarou a ele mais precisamente o caminho de Deus. Aí vemos em Romanos 16, do 3 ao 5, a parte A. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Priscila é cooperadora de Áquila, Áquila é cooperador de Priscila, e ambos é cooperadores do Evangelho a Paulo. Ou seja, cooperar era ser pastor na época. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Ou seja, Priscila e Áquila eram pastores. Está aqui claro, evidente. No bom e velho grego koiné, o entendimento é perfeito. Ou seja, com o seu marido Áquila, ensina a Apolo, um pregador eloquente, mais exatamente o caminho de Deus. Lembra que eu disse que a religião cristã não era chamada de cristã, era chamada de o caminho? Priscila é mencionada primeiro em várias passagens, sugerindo liderança compartilhada. Ela era pastora. Eles arriscam a vida pela igreja, propagando o evangelho em tendas, casas e viagens missionárias. Priscila, pastora. Pastora Priscila, esposa de Áquila. Ela foi a pastora que começou o trabalho com o seu esposo. Primeiro ela ensinou ao seu esposo a Bíblia, o Novo Testamento, sobre os desígnios da religião, o caminho. E ele entendeu, ou seja, ela preparou o seu marido para trabalhar com ela. Ou seja, ela foi pastora sobre o seu marido. E seu marido junto com ela cooperaram e criaram Apolo e quantos outros que a Bíblia não cita. Eles foram uma das igrejas. Então, meus amados irmãos, nós temos exemplos sim do pastorado feminino. Só não está com o nome pastorado, como por exemplo, não tem reverendo.
Não existe a palavra reverendo na Bíblia, mas tem religião e nós respeitamos. Eu tenho um reverendo que eu tenho um maior apreço. Meu tio-avô é um reverendo da igreja presbiteriana. Reverendo Samuel Falcão, meu tio-avô. Não seguiu os rudimentos da congregação presbiteriana, mas tem profundo respeito e admiração. Reverendo Augusto Nicodemos, um homem de Deus. Mas tanto meu tio-avô, que já é falecido, quanto o reverendo Nicodemos, tio Nico para os mais íntimos, né? São homens de Deus. Mas o termo reverendo não está na Bíblia, nem por isso eles não deixam de usá-lo. Horas. Então nós vemos também, meus amados irmãos, Evódia e Sintique, mulheres que eram pastoras. Veja o que Paulo diz na carta: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Se elas trabalharam com Paulo no Evangelho, na carta de Filipenses, essas mulheres não são pastoras? Horas. E elas pregaram com Paulo e com Clemente e com os meus outros cooperadores, ou seja, os pastores da época, cujos nomes não estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vejam essa parte do verso 5, a parte A de Filipenses 4. Equidade, ou seja, igual armas, paridade de armas, mesmo valor. Equidade notória, ou seja, são duas mulheres iguais na pregação, com homens importantes, com pastores. Ora, se elas tinham equidade com pastores, logo elas eram o quê? Pastoras. Mulheres que lutaram ao lado de mim no Evangelho, como colaboradoras de Paulo. Isso implica participação direta na pregação e defesa da fé. Pastorado feminino. Filipenses. Então vamos rasgar, porque isso aí é heresia. Vamos tirar a carta aos Filipenses das cartas paulinas. Teologicamente, essas passagens mostram que mulheres são chamadas à grande comissão, ao pastorado. Como diz a Bíblia, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Inclui a todos os crentes. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ele convoca, ele está conosco até a consumação dos tempos. Ele manda ensinarmos homens e mulheres, todos. Foi o próprio Jesus.
Então, meus amados irmãos, não podemos negligenciar isso. Comentadores como John Stott enfatizam que o Espírito Santo capacita ambos os gêneros. Ora, se o Espírito Santo capacita ambos, por que as mulheres não podem exercer o pastorado? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, levarão o Evangelho. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 16 ao 18. Ou seja, o direito que tem sobre o homem tem sobre a mulher. Se o homem pode ser pastor, a mulher também pode. É a Bíblia que diz, não é Fábio. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões. Congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, a causas desnecessárias, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. É a passagem de Joel. Sem que o povo de Israel não observou e deixou a sua herança para os gentios. E cá estamos nós, gentios, falando sobre as maravilhas do Antigo e do Novo Testamento. Nós tivemos entendimento, meus irmãos. Atos 2, 17 e 18 cita Joel 2, 28 a 29, na relação de vossas filhas profetizarão. Nós somos ramos enxertados na videira verdadeira. Por isso que temos essa autoridade. A submissão como suporte e apoio aos maridos, uma visão bíblica de parceria. Subordinar é estar abaixo da ordem do marido, mas submissão não. Submissão é alicerce da missão, é apoio da missão. Então, se o marido é pastor, a mulher, como pastora, está sujeitando o seu pastorado ao marido, mas não de forma a estar abaixo ou acima, mas ao lado, como o plano divino diz. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é cabeça da mulher, ou seja, o trabalho tem que ser junto. O homem dá a ideia, a mulher dá suporte. Nós temos que trabalhar em parceria. O conceito de submissão, hipotasso, em grego no Novo Testamento, é frequentemente mal entendido como inferioridade ou opressão. Mas a Bíblia o apresenta como uma estrutura voluntária de ordem, mutualidade e suporte, semelhante à submissão de Cristo ao Pai, 1 Coríntios 11, 3. Veja que Cristo
Deus Pai é a cabeça de Cristo. Mas Cristo é uma das pessoas da Divina Trindade. Então Cristo está abaixo de Deus ou está em pé de igualdade? Então se a cabeça de Cristo é Deus e Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, mas Cristo está em paridade com Deus, porque a mulher está abaixo do homem. Hipotasso é estrutura voluntária de ordem, é se voluntariar, é a mulher se voluntariar a ajudar, a cooperar com o homem de forma de suporte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, verso 1. Não é hierarquia de valor, mas papéis complementares, onde o homem e a mulher apoia o marido como ajudadora idônea, semelhante a Gênesis 2:18. Zé. Quando a mulher está sujeita ao marido, submissa ao marido, é o Zé. É o mesmo Zé para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus. Se o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, essa passagem de 1 Coríntios 11:3 estaria no lugar de hipotasso Zé. Zé Kenegdo. Enfim. A mulher virtuosa de Provérbios 31, 10 ao 31, ela é empreendedora, administradora e apoiadora. O coração do seu marido confia nela, porque sabe que ela não vai traí-lo, não vai enganá-lo, não vai tirar vantagem, porque trabalham em conformidade, é suporte. Ela não é inferior, mas uma parceira forte que faz o bem ao marido, propagando valores espirituais na família e na comunidade. Veja que a Bíblia fala sobre parceria, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 21 e 22. Submissão é apoio, é suporte. No entendimento bíblico é hipotasso. Efésios 5, do 21 ao 33, aqui a submissão é mútua. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo como se entregou por ela. O marido, vamos dizer de certa forma, orquestra, mas sendo que sem a sinfonia da mulher não sai som. Submissão significa suporte ativo, respeitar, encorajar e ajudar o marido em sua liderança espiritual como uma equipe. Não é passividade, mas parceria, a esposa como colaboradora no lar e na missão do ministério. Esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as tratei com amargura. Colossenses 3, 18 e 19. Veja, o homem trabalha em parceria com a mulher e a mulher com o homem. Isso é pastorado feminino. Enfatiza o equilíbrio, submissão como convém no Senhor, de forma equilibrada, não absoluta. O homem não manda na mulher, mas é cristocêntrica, com o marido respondendo com o amor protetor. Então vejo que teólogos como N. Gruden,
em Biblical Foundation for Manhood e Womanhood, explicam que a submissão é apoio respeitoso à liderança, não inferioridade, como assim, como a Trindade tem submissão funcional, sem desigualdade ontológica, ou seja, Deus Pai é submisso a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E quando eu digo Deus, não é que são três deuses, é Deus na figura do Pai, Deus na figura do Filho e Deus na figura do Espírito Santo. Eles têm submissão funcional entre eles, mas em poder, em divindade, em tudo eles são iguais. Não há desigualdade entre as pessoas da Trindade. Isso corrige equívocos culturais, promovendo casamentos como um reflexo do Evangelho. O Evangelho diz isso, que as mulheres trabalham em coparticipação com os homens. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A mulher como exemplo para o marido, a mulher crente para o marido não crente. Está lá em 1 Pedro 3:1. Aqui submissão é evangelística, um suporte que ganha o marido para Cristo através de exemplos. Pedro chama maridos e esposas de co-herdeiros da graça da vida. 1 Pedro 3:7, afirmando a igualdade espiritual. Então, se a mulher e o homem têm igualdade espiritual perante Deus, como co-herdeiros da graça, por que a mulher não pode ser pastora? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frizz dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra às mulheres como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente misericordiosos, ou seja, que a misericórdia venha de dentro, não seja superficial. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis as bênçãos. 1 Pedro 3, do 1 ao 9. Vejam, as mulheres têm que ganhar o homem, o seu marido, caso não seja crente, sem precisar dar nenhuma palavra, apenas dando exemplos. Que tem uma vida reta. Essa questão de casta nem sempre é castidade. Quando se diz casta, é reta no respeito a Deus.
o enfeite delas não seja exterior, mas seja interior. O homem tem que ser encoberto, o coração encoberto, por quê? Pela graça de Deus. Incorruptível, de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos o manual da nossa salvação. O manual para o entendimento da palavra de Deus. Pastores, sejam suporte aos seus maridos. Como diz a palavra, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessita de tesouros, despojos. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo de noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa com suas servas. Examinam a propriedade, adquire a planta com uma vinha, com fruto. Então, meus amados irmãos, como diz Provérbio 31, do 10 ao 31, uma mulher virtuosa, uma pastora no seu lar, uma pastora na sua congregação, no seu bairro, na sua rua, ela tem que ser um exemplo. E o exemplo também parte do pressuposto de que as atitudes dela têm que ser em cooperação com a obra do Senhor. Então a mulher que é pastora e não tem um marido pastor, prepare seu marido para o pastorado. Essa é a sua missão. Ah, mas eu já sou viúva e não vou mais casar. Prepare um pastor para cooperar com você. E se este casado for, prepare a esposa dele também, como a senhora é preparada. Meus amados irmãos e irmãs, louvemos as palavras de Deus. Louvemos aos rudimentos do perfeito trabalho. Louvemos a Deus por todas as mulheres que servem com amor na casa do Senhor. Sejam estas diaconisas, missionárias, dirigentes, servas, pastoras, líderes de sua congregação, líderes de suas casas, casadas, solteiras ou viúvas, não importa. Tem dúvida? Procure a Bíblia. Tem dúvida? Procure os rudimentos da palavra de Deus. Nós precisamos do trabalho de vocês. E eu espero encontrar todos vocês na aula 9 do nosso Momento Teológico. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus assim permitir.